Você se cuidou na quarentena? Você usou álcool? Você usou máscara? Sim, porque assim, na minha família ninguém tava saindo de casa. Mas não tinha mais o álcool gel, tive que comprar uma garrafa de vodka de 70% de... Mas é que legal essa dica, eu não sabia mesmo. Eu Tá achei aí. que você tava brincando. Não, é sério. Você quer eu te mostro ali a garrafa? Gente, bem-vindos ao Café dos Artistas mais uma vez. Eu aqui com uma entrevista maravilhosa, tô super emocionada de estar aqui. Hoje a minha entrevista é com um amigo, ele é um artista de sexta geração circense. Uma estrela do Cirque du Soleil, do show Zumanity em Las Vegas. Ele é forte, ele é sexy. Com ele eu vou falar sobre circo, eu vou falar sobre bullying, que é uma coisa super importante hoje em dia de conversar. O Alan, ele é pequeno, mas ele tem uma autoestima lá em cima. Eu estou aqui com Alan Jones Silva. Oi, Alan, Oi, tudo bem? Stephanie, tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Como tá indo a tua quarentena? Como tá esse físico? Tá. Porque é forte você tá, né, gato? Obrigado, tô tentando, né? Porque na quarentena é um pouco difícil ficar em forma, né? Quando a gente tá mais nativa, quando as coisas estavam um pouco mais normalizadas, né? Modo de dizer, você tá nativo, você tá ocupado, você vai pra academia, você trabalha, e a quarentena meio que fez as coisas parar um pouco. E aí a gente relaxa no corpo também, mas tô tentando. E na comida? Comeu mais? Sentiu que comeu Nossa, eu mais? comi muito! É ótimo. É bom, mas é ruim. Como fala, bom, meu mas irmão ruim. fala, é bom, mas é ruim. É ruim, mas tá bom. É ruim, mas tá bom. É, exatamente. É que Tomei não tem... também um pouquinho. Ué, o que você vai fazer? Não tem o que fazer. Fiquei em casa o dia todo. Eu que não fiz, eu falo, né? Você acha que foi difícil, mas não fiz exercício nenhuma vez. Quando eu subir no Não. trapézio, o negócio vai cair comigo, não sei o que vai acontecer lá. Pois é. Mas é a mesma coisa comigo. Você tem na sua casa alguma coisa? A gente tem o trapézio, mas eu não posso falar que eu tenho trapézio em casa, porque o povo fala, ué, não ensaiou por quê? Então eu vou dizer... Aí te entrega, né? Você se cuidou na quarentena? Você usou álcool? Você usou máscara? Eu dou risada, porque assim, na minha família ninguém tava saindo de casa. Eu era o único que ia fazer compra, ou tinha que ir no banco, ou fazer essas coisas. Igual em casa, a média saía pra tudo. E eu não queria minha esposa estar saindo, Claro. e, né? Alguma coisa acontece, ela traz pra casa, melhor não. Então eu tava saindo, então eu ia, levava álcool, né? Passava álcool, ia de máscara. Eu chegava em casa, tomava banho, aquela coisa toda, né? Mas não tinha mais o álcool gel, tive que comprar uma garrafa de vodka de 70% de álcool. Você tá falando sério? É sério, sem brincadeira. Aí, uma solução, pra quem não sabe, Gente. se você não tem álcool, pode comprar uma vodka, um álcool que tenha acima de 70% de álcool na bebida. Mas é verdade? É verdade. E você pode usar como álcool, foi a solução. Então, eu entrava no carro, espirrava tudo, aí saía cheirando a vodka. O povo devia achar que eu era um bebum. Mas é que legal essa dica, eu não sabia mesmo. Eu Tá achei aí. que você tava brincando. Não, é sério. Você quer eu te mostro ali a garrafa? E papel higiênico, você achou? Então, papel higiênico eu não achei. Esse foi o maior problema que a gente teve. Mas antes quando a gente terminou o show, o Zumanity, quando a gente teve que pegar nossas coisas e sair por causa da quarentena, Sim. eu peguei um rolo de papel higiênico do show. Eu vi que vocês fizeram vários vídeos. Eu fiz um vídeo. Eu adorei, com a Ali, com a Lu, inclusive, adorei. A gente foi embora, mas eu levei papel higiênico. Mas enfim, agora já tá meio normalizado. Graças né? a Deus, Graças né? a Deus Já tem papel higiênico. Já tem papel higiênico, já acha papel higiênico. Mas fora assim, brincadeiras, tudo, a gente tá, graças a Deus, todo mundo bem durante a quarentena, todo mundo saudável. Às vezes tem um pouquinho de uma garganta, coisa a gente já ficava meio preocupado, né? Mas eu acho que assim, vendo um lado bom de se preocupar, e não só para também não passar, né, para as outras pessoas, porque talvez a gente que é um pouco mais jovem não está tão vulnerável, mas pensar nas pessoas de idade também, né? Quando a gente sai na rua e tal. Então sempre... A gente tem que pensar sempre que tem que se cuidar no matter what, né? Não importa o que, a gente tem que se cuidar, e principalmente com nossos pais, os avós em casa. Enfim, já passou quarentena, já falamos de tudo que tinha que ser de quarentena, cansamos da quarentena já. O meu projeto, né, o Café dos Artistas, ele é para incentivar a galera a voltar a ir ao circo, talvez deixar um pouco aquele telefone de lado, videogame, e voltar a ver a nossa arte, porque eu acho que o nosso circo não está tão valorizado quanto ele era
antigamente. Você trabalha no Cirque du Soleil, mas para chegar até o Cirque du Soleil você teve uma boa caminhada. Antes de falar da sua caminhada, me conta como começou a história do circo na sua família, assim, os seus pais ou os seus avós, que você é 6 gerações, né? Sou a 6ª geração da minha família de circo tradicional circense. Era uma mistura, né? Brasileiro com minha tataravô, que era uruguaia, com espanhol, com aquelas coisas, né? A gente já mistura bastante normalmente, né? Brasileiro tem também alguma mistura, mas o circense tem mais mistura. Porque realmente a arte circense é mundial, né? Exato. Então não tem no mundo inteiro. Então aquele americano que foi lá para o Brasil, casou com a brasileira, com o russo, é assim que a gente tem. Tem algumas fotos na época que eles viajavam de carroça. Porque não tinha carro, não existia na época, ou na época que eles falavam circo de pau fincado, não sei se você já ouviu falar. Nunca ouvi. Não tinha uma lona, era só em volta. Era só em volta e eles tinham tipo um mastro, né, com as espias. O pessoal que é de circo vai entender o que eu tô falando. E que o mastro realmente é um pedaço de ferro que segura, né? Que é a estrutura do circo. Dentro. Então, era isso e o pano de roda, né? Pano mesmo, né? Não era lona, não era... Então... Se molhava mesmo. Molhava e rasgava. Então, o que eu sei dessa época aí foi passando de geração a geração até chegar ao meu avô e minha avó, que eram né? Nasceu no circo minha avó, meu avô nasceu no circo. E aí, você começou como no circo? Qual foi a sua primeira... Quantos anos você tinha na primeira vez no circo e o que você fazia? Meu gatinho que tá aqui, se você ver o rabinho dela é o meu gatinho. Na verdade o nome dela é Palhaça, tá vendo? Palhaça! Por causa do circo. Oi, Palhaça! Então, ela é super cômoda aqui. Ela gosta de estar no meio. Então, as crianças de circo já brincam de circo, então já é uma coisa que... Não sei, a gente já nasce, né, com isso, porque já tá no sangue, né, é passado de geração em geração. E já brincava pendurando debaixo das arquibancadas e tal, mas a primeira vez que realmente eu comecei a ensaiar um pouco de tudo naquela época, mas realmente a primeira vez que eu entrei no palco foi como palhacinho, né, que é o que... Acho que toda criança começa por aí. Né, porque assim, a pessoa ou a criança já começa a estar um pouquinho mais... confortável com o palco, com as luzes, com o som, com as pessoas te vendo, e meio que tira um pouco aquela inibição, né? E aí, dali eu comecei a ensaiar trapézio, saltar, e um pouco de tudo na época. Rodar no Globo da Morte, que minha família é conhecida também pelo Globo da Morte, né? O Alan fez de tudo no circo. E aí você vê o Alan pequenininho, você fala, como é que foi aprender? Mas pra gente chegar nesse assunto, vamos conversar um pouco do seu tamanho? Vamos. Ok. Vamos conversar. Primeiro, eu me refiro às pessoas pequenas, e eu aprendi também com uma amiga, a Jana, que também é casada com o Paulinho, que também é pequenininho. É certo a gente falar anão? Ou como a gente se refere? Porque eu acho importante, porque pra mim, principalmente, que tô tomando nesse assunto pela primeira vez, não quero errar e quero me expressar bem. Claro, eu acho assim que tem as pessoas que, para te responder essa pergunta, se é correto, terminou a maneira de falar. Anão é científica, né? A pessoa com ananismo, né? É uma síndrome, é um estado que a pessoa tem. Então, corretamente científica, ananismo sim. Mas não é visto como uma maneira boa. Quando a pessoa fala esse anão ou essa anã, realmente não é recebido de uma maneira boa. É recebido, sim, o pequenininho, o baixinho, é recebido de uma maneira melhor, porque você vê uma coisa mais de carinho, né? Então, igual aqui nos Estados Unidos a pessoa fala, esse cripple, né? Não é legal, né? Falar assim, não é uma coisa bacana. Realmente. Ou quando se torna, vamos falar de cores, né? Esse preto. Não é uma coisa legal, eu não acho legal, eu nunca falaria assim porque eu não acho uma coisa bacana falar dessa maneira. Ou se a pessoa é mais gordinha, ou ser referido pelo gordo. Aquela gorda, esse gordo, eu acho que não é necessário, né? Eu acho que, assim, sim, a pessoa tem a obesidade, né? Ou a pessoa tem o ananismo, ou o que seja que a pessoa tenha. Sim, tem, mas eu acho que não deveria ser
a pessoa não deve ser referida desta maneira, né? Entendi. Porque há pessoas que são normais, vamos dizer, aquela pessoa normal, que é normal, igual todo mundo. Então não é uma coisa bacana, né? Entendi. Você disse, tipo, a pessoa que é normal também não existe um nome pra pessoa normal. Você não fala, ele é normal. Aí você não fala, quem foi? Não, aquela normal teve aqui na minha casa. Então entendi. não é uma coisa, né? Eu acho que mesmo a pessoa fala, que você tá me chamando de normal, aquela normal? Que é isso? Entendi, completamente. Né? Então o que você fala? Você fala pelo nome, né? A Stephanie esteve na minha casa, exato. né? Então eu acho que assim, as pessoas só devem ser educadas. Porque muita gente fala e não sabe que está falando de uma maneira que pode estar sendo recebida má. Ok. A pessoa fala porque é o que a pessoa aprendeu e é o que a pessoa sabe. Então, eu acho que é uma falta de educar as pessoas o que é bacana, o que não é, e praticamente eu isso. agradeço muito, Alan, a explicação, e eu tenho certeza que muitas pessoas aí já sabiam disso. Eu sou uma pessoa que eu não sabia e não tenho medo de perguntar, principalmente porque você é meu amigo e eu acho que a gente nunca teve essa conversa, mas é muito importante a gente tratar as pessoas como ser humano, pessoa. Se ela é diferente, mas não é aquilo que vai te dar o foco. Não seja isso. Ele é uma pessoa chamada pelo nome e a gente vai appreciate, a gente vai aprender, vai apreciar e vai aprender sobre essa pessoa. Mais. Você viveu bullying? Você teve bullying crescendo? Porque, primeiro, a gente já tem bullying porque a gente é de circo e ainda ser pequeno. Era double bullying. Double bullying. Sempre tive muito. Tive por ser de circo e tive por causa do meu tamanho. E foi difícil crescendo como criança. Foi difícil porque não era muito aceito, né? E na escola, porque você sabe, a gente de circo, a gente muda de cada cidade, vai em escolas diferentes. Então, eu chegava numa nova escola, as pessoas já começavam com o bullying, né? E riam de mim, apontavam, empurravam, cuspiam, horrível, coisas horríveis. E essas pessoas com o tempo começam a me conhecer e ver quem eu sou e se acostumava comigo e pegava a amizade e no final, antes do circo ir embora, já estavam até me protegendo de outras pessoas que faziam isso. Então, o problema é que quando a gente já pegava amizade com essas pessoas, aí é hora do circo ir embora. Aí a gente vai embora e a gente vai para uma nova escola e aí começava tudo de novo. Então foi difícil, porque foi uma coisa que nunca acabava. Que é uma coisa muito interessante da gente falar, não te cortando, mas a gente vai voltar para o assunto do bullying. A vida da escola e do estudo de circo no Brasil é diferente daqui nos Estados Unidos. Aqui a gente já tem a oportunidade de fazer o homeschool, que é a escola em casa. No Brasil, a gente tem que ir no colégio, cada cidade que a gente passa. Então eu cresci assim, eu fiz até o meu 3º ano, eu fiz assim, indo para... Em cada cidade eu ia numa escola diferente. E a gente às vezes passava um mês, e quando passava um mês na cidade era incrível, mas quando passava um fim de semana, era difícil. 3, 5 dias que a gente ficava na escola, muda para a próxima semana. Hein? Eu sou muito grato aos meus pais, ao meu pai e à minha mãe, porque quando eu era criança eu não fui tratado diferente. Eu fui tratado igual o meu irmão e minha irmã, da mesma maneira criado. Então, se eu queria alguma coisa, minha mãe falava, vai, pega. Mas tá lá em cima. Minha mãe falava, vai, pega. Igual ele falava pro meu irmão, pra minha irmã. Se você é pequeno, você sobe na cadeira e pega. Seu irmão é grande, ele levanta a mão, mas tá use, minha mãe não deixou eu usar isso como uma desculpa para não fazer as coisas. Então, isso já foi me ensinando que quando chega a hora de treinar, também é a mesma coisa. Do jeito que meu irmão e minha irmã treinavam, eu também treinava igual. Isso é muito entendeu? Legal. Então, tinha que sofrer igual. Vai ter que fazer exercício, vai ter que fazer flexão, abdominal, vai ter que fazer. Porque, mas ele é pequeno, tadinho. Não, mas ele tem perna, tem braço, tem... Tem saúde, vai. Né? Vai que vai. Então, foi assim, nesse lado foi bom. Mas outros lados, sim, é um pouquinho mais difícil, porque quando vem para trapézio, o tamanho, o balanço, o tempo para poder fazer o pique. Desculpa se você não entende o que eu tô falando, mas é o termo, né, que a gente usa de circo, mas tudo isso muda um pouco pelo meu tamanho. Exato. E até mesmo para fazer números aéreos, ou faixas, ou tecido, minha mão é muito menor.
Então, para ter ter uma boa pressão de mão para poder se segurar, né? Então, afeta um pouco, né? Então, mas eu sou muito grato porque por ter ananismo e tudo isso, o meu tipo de ananismo que eu tenho é um ananismo muito raro. Ok. Não se acha, eu estava até falando com outras pessoas pela internet e tentando buscar, até hoje não foi realmente descrito exatamente o que eu tenho, ou com o tipo de ananismo que eu cresci, que meu corpo é proporcional, minhas pernas, meus braços, meu torso, minha cabeça. Então, eu acho que nesse lado eu sou muito abençoado, vou dizer, não que as pessoas que não tenham não levem dessa maneira, mas para o circo foi um pouco mais fácil por causa da minha proporção do corpo. Você, quando você sai na rua, com seus filhos e com a sua esposa, porque ela é mais alta, né? Por isso que eu falei, vamos falar da sua esposa, porque não por bullying ou por nada, mas é diferente. É diferente, claro. Diferente. E aí, diferente, como é na rua? As pessoas, né, olham e chamam atenção, claro. E o Alan aqui, ó, eu sou forte, tô pegando a mulher que é muito mais alta que eu, tô nem aí, cara. Porque tem cara que é baixinho que já não gosta que a mulher usa salto perto. Fala, não, vai comigo de rasteirinha. Não, eu quero que ela use salto. Eu sempre incentivei. Eu falei, usa, lindo. Eu acho bonito mulher de salto, eu acho, né? Foi assim que eu me apaixonei por você, Claro, eu falo, usa. Aí muita gente fala, você usa? Perguntam pra ela até, você usa um salto quando você anda com o Alan? Eu falo, mas que diferença que vai fazer? Ela já é mais alta. Ela é a metade de dobro de altura, não vai fazer diferença nenhuma. Um salto de 5 inches, não vai fazer diferença. Então, mas chama atenção, claro, mas... Fazer o quê? E não chamamos atenção porque queremos chamar atenção. Não. A gente só está vivendo a nossa vida, né? É claro, a vida normal. Mas acontece, a vida normal diferente. Mas a maioria das minhas namoradas eram todas altas. Altas. Minha esposa fala que ela se apaixonou por mim pela minha autoestima, pela minha estima. Que isso é muito bom, né? Confiança, né? Ter confiança, autoconfiança. Né? Autoconfiança, autoestima. Então, por isso que eu falo, o físico é legal, é importante, tá em forma, é bom, eu acho legal, se você quer estar em forma, eu acho bacana, mas não é isso isso não é o tudo, tem que ser uma coisa em geral. O caráter, porque você pode ser um cara fortão, sarado, malhado, mas se você é um cara que é nojento e trata mal as pessoas, ninguém vai querer estar perto de você. Então, você tem que ser uma pessoa bacana, né? Isso é muito bom, é bem legal para você poder passar isso também, talvez... Eu acho muito importante, que eu sempre penso nas crianças que vão ter o enanismo, que vão ser pequenininhas, que é bom eles escutarem isso, que a sua história foi uma história de só êxito. Você teve aquela vida do circo batalhadora como todos nós circenses tradicional tivemos, e você chegou no top de linha, que é o Circo du Soleil, com o seu trabalho. Você tem uma família maravilhosa, sua esposa é mais alta que você, e você tá, tipo, tranquilo com isso, e eu acho que isso é muito bom para você passar. Até vou pedir para você, pra gente fechar essa conversa, para você deixar um recado para todo mundo, para o mundo inteiro, para pessoas baixinhas, pequenas, o que você realmente quiser deixar. Sim, claro, gostaria de falar que se você tem qualquer tipo de dificuldade que você está tendo na sua vida, com o que seja, se você acha que você é uma pessoa que não consegue estar no meio do grupo, que você é uma pessoa que sempre se sente tirada para escanteio, por ser qualquer tipo de diferença que seja que você tenha no corpo, ou sua maneira de falar, sua maneira de ser, ou qualquer seja, se você não tem um braço, uma perna, se você é alto, baixo, magro, o que seja, não importa o que seja, ou dificuldade que você tenha, seja você. Você não precisa tentar ser igual aos outros. E se as pessoas não te reconhecem como o ser humano que você é e a bondade que você tem no seu coração, então simplesmente eu acho que essas pessoas não merecem estar perto de você. Então eu acho que é uma maneira que Deus está selecionando as pessoas e tirando as pessoas que na verdade não é para estar na sua vida e botando as pessoas que é para estar na sua vida. Então sempre tenha uma autoestima, sempre acredite em você, não use as suas dificuldades como uma desculpa para não vencer na vida e não fazer nada com a sua vida. Se você tem um sonho, você quer seguir em frente, siga em frente, batalhe duro, e é isso aí.
Seja uma boa pessoa, não maltrate pessoas, seja bem, honesto com todo mundo. É isso aí, Alan. Né? Muito obrigado. Gente, foi uma entrevista com uma mensagem maravilhosa, uma mensagem de amor. E eu acho que foi incrível, Alan. Obrigado, Stephanie, Obrigada pelo mesmo, convite. Alan. Obrigado por ter vindo aqui fazer essa entrevista e muito sucesso para você. Pra você também. Obrigada, Obrigado. gente. Não esquece de deixar um like aqui. Olha, o Alan vai estar vendo. Ele pode responder as mensagens que você tiver aqui, que você quiser perguntar. Se tiver mais perguntas, a gente deixa o Alan aqui para responder as coisinhas. Eu vou deixar o Instagram do Alan aqui, o TikTok do Alan aqui. Por favor, sigam o Alan. Quer dizer, já deve estar todo mundo seguindo o Alan, porque o American Got Talent com certeza já bombou e já tá todo mundo seguindo ele. Mas segue ele lá, tá tudo aqui. E se tiver mais perguntas, a gente faz com muito amor. Obrigado, Stephanie. Um beijo! Tchau. Tchau, gente!